O programa Repertório de hoje, a segunda parte do evento que lançou o projeto Diálogos de Fronteira 2012 aqui em Foz do Iguaçu. Após a exibição do documentário sobre futebol e barreiras, nós tivemos um riquíssimo debate com a plateia. E esse debate teve a participação de Walid Rabah, diretor de Relações Internacionais da Federação Árabe-Palestina no Brasil, o Alejandro Valdés, que é do coletivo Jopará, Paraguai, Arturo Hartmann e Lucas Justiniano, que dirigiram o filme sobre futebol e barreiras, juntamente com João Carlos Assunção e José Menezes. Esse diálogo com a plateia você acompanha agora. Eu morei durante um tempo, eu fiquei em Ramallah, mas viajei pela Cisjordânia e por Israel. Por Gaza é complicado, porque Gaza está cercada, eu acho que vocês devem saber disso, mas Israel promove um cerco a Gaza, que é muito complicado entrar lá. Enfim, aí surgiu a ideia do documentário. Esse cara, que é o Yasser, que é um personagem palestino de Bet Sahur, os palestinos estavam vendo um jogo, Egito e Argélia, pela Copa Africana de Nações, isso em fevereiro de 2010. E todos os palestinos estavam torcendo para a Argélia, todos. E aí a explicação era muito simples. Durante o Mubarak ainda era o governante do Egito, naquela época, e o Mubarak, ao lado de Israel, promovia o cerco a Gaza. E eles, por motivos políticos, estavam torcendo pela Argélia. E ele falou, vocês precisam ver isso aqui durante a Copa do Mundo. E aí foi o gancho, foi a faísca. Eu falei com o Lucas por Skype e ele falou, vamos fazer, e fomos. E fomos nós 4 para lá fazer esse documentário, que basicamente é uma discussão de identidades nacionais. É como eles se enxergam. Vocês percebem que a gente pegou tanto israelenses e palestinos que não são religiosos, não que não sejam religiosos, mas que veem a política de uma forma laica e secular, e que estão abertos a discutir tanto a questão social deles, como a questão política interna deles, com todas as contradições possíveis, entendeu? E eu acho que o balanço aqui, levando em conta que há um poder ocupante, que é Israel, e uma população ocupada. Mas a partir daí você promove todo esse tipo de discussão que a gente tentou colocar nesse filme. Quer dizer, é um filme mais para levantar questões de debate, mostrar as contradições e os problemas que hoje, aliados a toda a história, que foi o que a Mônica leu no começo, que é uma história, e não tem só essa história, tem outros fatos que passam pela história palestina, pela história desse território, que influenciam esses personagens que vocês viram hoje aqui. Quer dizer, a questão do Brasil, eu acho que o Brasil tem uma questão de uma diplomacia oficial que muitos países seguem, que é a defesa dos 2 estados, que é a defesa das fronteiras, do que chamam de fronteira de 67, que é antes da ocupação de 67, né? Que seria Israel, como a ONU considera, e a Palestina, no que é a Cisjordânia e Gaza. O Yasser, no meio do documentário, ele tenta mostrar isso nos mapas ali, não sei se é basicamente isso que ele está falando. Há uma percepção geral, há duas em relação à posição do Brasil, em relação à questão. Primeiro, com o Lula houve um avanço. Eu estou falando o que eles acham, não estou colocando o que eu acho. Que ele abriu, por exemplo, uma embaixada em Ramallah, na verdade é um escritório, porque como os palestinos, a embaixada brasileira é em Tel Aviv. Só que como os palestinos brasileiros não podem ir a Tel Aviv por essa barreira que vocês viram no filme, ele abriu essa embaixada em Ramallah, que é um escritório, então eles viram como um avanço. Por outro lado, o Brasil estreitou laços comerciais com Israel. Inclusive você tem um tratado de livre comércio, você tem um comércio de armas muito próximo entre os 2 países, enfim. Tá, isso é uma questão. O goleiro palestino é a autoridade nacional. A ponta fraca que ele está falando, que é uma crítica que muitos palestinos fazem, que é uma autoridade sem autoridade, que foi criada em Oslo, que ela está atrelada a uma conivência. Israel, na verdade, carimbou essa autoridade, e hoje, quer dizer, Oslo foi visto com muito otimismo numa época, assim, você tinha os caras que discordavam ou concordavam, isso é uma questão da época, assim. Estou dizendo hoje, Oslo se prova um fracasso e a autoridade é resultado disso. Então, por exemplo, as posições oficiais do Mahmoud Abbas, do Salam Fayyad, eles acreditam que não representam mais uma resistência palestina.
ou algum tipo de luta efetiva em relação à Palestina. Isso eu estou aqui falando, é o goleiro. Em relação ao Estado, é complicado. Eu não vou te falar que isso é uma posição majoritária dentro de Israel nem de Palestina. Se fizer uma pesquisa, provavelmente não será. Só que o que a gente tenta captar aqui, que eu acho que é uma percepção de todo mundo lá, é que, e isso também é discutido muito, se pega pessoas que discutem a questão, é a falência dos dois Estados. Acabou essa solução. Essa solução que se achava, que se acreditava que em algum momento aconteceria, ou que foi vista com otimismo quando o Rabin e o Arafat vão a Oslo, isso se mostrou há tempo, se mostra um fracasso. E nunca saiu da mesa, na verdade. A solução de um Estado não é que está surgindo agora. Ela, historicamente, no começo das discussões e dos debates, quando teve a partilha da ONU, etc., isso foi aventado. É que foi derrotado. Em meio a lobbies políticos, etc., isso foi derrotado. Mas isso volta a ganhar força mais, acho que qualitativamente do que quantitativamente. Quer dizer, pessoas dentro de Israel, judeus dentro de Israel, começam a pensar porque eles acham que isso é uma solução, e eles estão cansados de viver, alguns dos personagens que a gente colocam isso, e muitos palestinos também. Até porque existe uma questão dos palestinos, da visão que eles têm em relação ao território como um todo. Os descendentes viviam lá, né, os avós, etc. Então eles têm uma visão de conjunto ali. Se muitos palestinos em um momento aceitavam a solução de dois estados porque eles queriam o estado deles, eu acho que hoje o que acontece é que, exatamente pela falência das lideranças, eles não se sentirem representados, eles acreditam que os movimentos sociais têm que buscar outras alternativas. E a solução de estado é uma delas. Mas ela também tem outros problemas, quer dizer, não é que seja a solução maravilhosa de tudo. Mas o Estado democrático talvez acabasse, ou seria uma forma de caminhar para alguma coisa que não fosse o apartheid, por exemplo. Quer dizer, quando se fala da democracia, é um Estado que todo mundo vota igual, e a representação não é dada pela religião, que o Estado não é judeu no caso. É isso que muitos judeus, muitos não, mas alguns, e os palestinos dizem, não dá para ter um Estado judeu e democrático. Mais do que milhões de megawatts de energia, Itaipu gera emoções em milhares de turistas que visitam a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Seus atrativos possuem o selo de qualidade ISO 9001. E o circuito especial, um passeio pelo interior da usina, foi eleito pelo Ministério do Turismo uma das melhores práticas de turismo do Brasil. Ligue ou acesse o site e venha conhecer. Itaipu Binacional. O nosso brinde Fontana Ouro de hoje vai para o cinema brasileiro e, claro, para Águas Correntes, que é parceira do repertório. Saúde! Eu sou militante do movimento palestino desde 84. Sou nascido no Brasil, nasci perto de vocês aqui em Toledo. Vivi até os 18, depois fui estudar em Maringá e hoje moro em Curitiba. E atualmente sou diretor da Federação Árabe Palestina do Brasil, um dos diretores, perdão. E a convite da organização do evento, eu vim aqui para eu até tomo a liberdade de, aparentemente isso pode parecer uma ofensa, mas eu fiquei muito surpreso. Eu falei, por que você ficou surpreso? Você acha que eu não ia fazer um negócio tão bom assim? Eu achei de uma qualidade técnica excepcional. Digo técnico porque muitas vezes as pessoas querem fazer um negócio muito bom, mas tecnicamente não conseguem. Eu achei que tecnicamente ficou muito bom esse documentário e achei que ele foi capaz de refletir, permitir que se reflita a respeito, e foi capaz de captar, porque não é possível fazer tudo, e não é possível captar tudo. Ou você pega um gancho e vai em cima, ou você não faz nada. Uma coisa muito curiosa nesse documentário é como ele começa muito... Às vezes tem que ter sorte também, né? Mas ele começa muito bem porque um dos testemunhos, bem no começo, diz que eu gostaria de voltar para a minha primeira terra. E também muitos deles se colocam como imigrantes. Todos os israelenses se colocam como imigrantes. O tcheco é imigrante,
Ele é tcheco, mas na verdade imigra, não sei de onde que o sujeito é, imigra, etc. E tem até convertidos que são obrigados a se converter para poder ficar lá. Notadamente, inclusive, esses que se dizem convertidos são argentinos, saem de uma extrema miséria da Argentina. E quando rapidamente, na sequência, vai para o palestino diz, aquele que está no que Israel considera as suas fronteiras, uma parte da Palestina de 48, a Palestina histórica, diz que nós ficamos em nossa terra. A Palestina, nós palestinos que ficamos aqui. Então isso é muito emblemático. É difícil, porque documentário normalmente em festival não tem muita divisão, normalmente é melhor documentário e ponto. Ficção tem melhor fotografia, edição e tal. E é um filme complicado, é um filme longo, se você for pensar. É um filme no festival brasileiro. Muita gente falou pra gente que esse não é um filme brasileiro, teve até pessoas de órgãos oficiosos de lá da cinema falaram que esse filme não deveria ter sido feito com dinheiro brasileiro, porque não é um filme brasileiro, porque ele é falado em inglês e sei lá o que e tal. Então a gente lida com uma série de questões, assim. E é um filme polêmico, querendo ou não, ele acaba sendo um filme polêmico. Então a gente fica meio não se encaixa, né? Na América Latina a gente mandou para vários festivais, acabou não entrando, porque eu acho que eles também não entendem o filme como latino-americano. A gente teve no festival, no FAN, né? No Florianópolis de Audiovisual Mercosul, ano passado, e com vários latino-americanos, um gostava, outros falavam, pô, não, mas o que está fazendo aqui esse filme, né? Latino-americano e tal. Então a gente fica meio no limbo, né? E é o nosso primeiro filme também. A gente não tem ninguém gigante por trás, não tem nenhuma produtora. A gente foi completamente no peito. E o filme está sendo distribuído no peito. A gente está fazendo sempre a gente fazendo mesmo, tudo. E se tivesse alguém lá atrás falando, pô, esse filme é legal, tal, isso ajudaria bastante. Mas enfim, o que a gente está sendo satisfeito com o que está acontecendo no filme. Por exemplo, estar aqui hoje discutindo com vocês em Foz do Iguaçu é uma coisa maravilhosa. A gente nunca esperava isso. Inclusive agradecer as pessoas que trouxeram a gente, a Laís, que está logo ali atrás, que fez o contato. Essa é a premiação que a gente passa, por exemplo, em Erechim, na faculdade Fronteira do Sul. E, cara, uma sala com, sei lá, 300 pessoas também discutindo filme. Então é esse tipo de coisa que a gente quer. A gente não quer só fazer um filme e botar numa tela de cinema e falou tchau, né? A gente quer ver as pessoas, a gente quer discutir com as pessoas, olhar nos olhos. Então isso é um tipo de prêmio que a gente tem. É para tomar pedrada, para receber elogio, entendeu? Para ter um diálogo. E acho que a gente tem uma função social do cinema disso. Esse filme a gente está fazendo isso, os próximos a gente também quer fazer isso. Sempre olhar para as pessoas e poder sentir essa troca. Então é basicamente isso. Acho que é o que o Lucas falou, assim, mas acho que de fato tem essa questão também de não ser um filme fácil, pela questão que a gente aborda e da forma que a gente aborda. Quer dizer, o Ale, por exemplo, sabe, ele está nessa questão há anos e não é fácil sentar e discutir com as pessoas, e não é fácil você ter uma aceitação de um tema como esse, de uma forma simples. Quem se interessa pela questão gosta. Eu acho que até narrativamente esse filme é bom, mesmo quem talvez não tenha um grande conhecimento sobre a questão, consegue passar pelo filme e assistir e gostar. Mas eu acho que passa muito por isso, tudo isso que o Lucas falou, e ser a questão adicionar algo mais ao filme não ser, vamos dizer, vou usar a palavra popular aqui, ou de ser agraciado con premios, como se está falando no caso. Bueno, para agradecerle a todos ustedes y sobre todo para felicitarle públicamente acá a los compañeros que hoy le conocí. Resulta que acaban de presentar un terrible documentalazo con una narrativa sutil para un tema tan complejo, con una sensibilidad increíble para captar tantas texturas, tantos puntos de vista de una manera realmente admirable y que nos permite estar discutiendo ahora con muchos insumos sobre ese tema, ¿verdad? Aparentemente yo estoy medio descolgado acá porque el tema central parece de la mesa era Palestina, pero en realidad estamos hablando de fronteras también dentro del contexto de este evento, ¿verdad? Y las fronteras no solamente son digamos físicas, ¿verdad? También hay, sobre todo vimos en el documental, ¿verdad? Que hay fronteras que son más bien mentales, fronteras culturales que no precisamente se dividen a través de espacios físicos y a veces contundentemente sí, como vimos con esos muros que cruzaban la ciudad, ¿verdad?
un poco de eso también habla el documental que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver, y el proyecto Acapipopó, de romper fronteras culturales, de hablar de un poco de autonomía del trabajo en un mundo actual donde generalmente el trabajo, o sea, lamentablemente significa opresión en muchísimos de los casos, ¿verdad? ¿Cuánta gente o cuántas personas tuvimos o tenemos la desgracia de trabajar en lugares donde realmente no queremos estar, ¿verdad? Entonces uno de los temas que a nosotros más nos gusta hablar cuando hablamos del documental de Acapipopó es la autonomía del trabajo. Quindío es un lugar donde mucha gente puede trabajar en su casa a la hora que quiere, trabajar con su familia, y para nosotros eso es algo sumamente importante, ¿verdad? Y contestando tu pregunta con respecto a Acapipopó, ¿qué significa? Es un neologismo del guaraní, que literalmente significa piel de vaca que rebota, sería, ¿verdad? ¿Cómo sería en portugués, si te dije la versión? Pele de vaca que quica. Pele de vaca que quica. O nome em português é bom também. Itaipu, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos principais atrativos turísticos do Brasil. A vista panorâmica, o circuito especial pelo interior da usina, o test drive do veículo elétrico, a iluminação da barragem, o ecomuseu, o polo astronômico e o refúgio biológico Bela Vista são algumas de suas atrações imperdíveis. Ligue ou acesse o site e venha conhecer. Itaipu Binacional. A Clínica de Diagnósticos Ultraimagem há 20 anos cuida de sua saúde, realizando os exames de ecografia geral e densitometria óssea. Confie seus exames ao Dr. Omar Elakis, que é membro do Colégio Brasileiro de Radiologia. A Ultraimagem fica na Rua Martins Pena, 244, no Jardim Festo Gato, e o telefone é 3522-1177. Teve muito dessa primeira viagem que o Arturo fez, que entre a gente ter ideia, o Arthur estava 2 meses lá, e quando a gente teve ideia, começou a desenvolver, ele ficou mais 1 mês, ainda então pensando, pesquisando no documentário, a gente conversando, né, todo mundo desenvolvendo, então ele ficou 1 mês lá já pensando no documentário. Depois a gente volta, depois de 2 meses, fica 15 dias antes de começar a Copa, a gente faz uma pesquisa e viajando todo quanto é lugar. E como no Brasil tem muita gente que tem relação com lá, tanto o judeu, tem amigos que conhecem, que não sei o quê. Então a gente foi perguntando por pessoas, né, assim, de conhecidos. E algumas coisas foram ao acaso. O Zarri, por exemplo, que é um jogador de futebol, a gente chegou numa rua com uma camiseta do Brasil e todo mundo começou a falar Brasil, 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 não sei o quê. A gente começou a conversar de futebol. Aí o cara falou, tem o meu cunhado, ele é o maior jogador de futebol da história de Israel e ele é palestino. A gente, tá bom, vamos lá falar com ele. E a gente foi falar com ele sem saber quem era o Zarri, A gente foi falar com ele e a gente achava que ele estava jogando ainda. De repente chega um cara, né, que não estava jogando bola. A gente começa a conversar, de repente a gente começa a perguntar, né, depois do dia dessa entrevista, e só que o cara realmente é um baita cara, ele é um baita personagem, é uma pessoa muito... Então você conta com acaso. O Nabil, que é o taxista, que chega no muro, né, e volta, foi um taxista gente boa, que o Arthur a gente pegou em Jerusalém. A gente começou a conversar com o cara, e o cara fala muito de política. Assim, sem ficar cutucando, a gente começava a conversar, e isso flui naturalmente numa região como essa. Então a gente falou, vamos um dia pegar um táxi com ele e rodar para Jerusalém, por lugares que a gente não foi, para pegar a imagem, e de repente a gente começou a conversar, entrevistar, e ele entrou no filme, assim. Em relação a como chegar nas pessoas, a maneira de, acho que no documentário, a maneira que você produz o filme, ele interfere muito na como as pessoas se soltam ou não. Então a gente não tinha equipamento de luz, a nossa câmera era uma câmera pequena, a gente não sentava a pessoa no lugar e falava, você tem que sentar aqui, porque aqui é bonito para mim. A pessoa sentava onde ela queria, e a gente começava a bater um papo, na verdade, não era uma entrevista de, né, todo mundo atrás da câmera, tem família do lado, não é aquela coisa, sai só ele, entendeu? Então isso, acho que as pessoas vão se abrindo muito mais, acaba virando um bate-papo mesmo, a gente ficava às vezes 3 horas conversando com uma pessoa, falando sobre diversos assuntos, e você vai chegando, né?
E até um exemplo que eu sempre gosto de falar é o exemplo da barbearia, a primeira cena do filme, que você começa falando de futebol, tá lá, tranquilo, falando de futebol, de repente você entra na política, de uma hora para outra, é uma coisa inevitável isso. Então o futebol te permite isso, você entrar de uma maneira, e lá qualquer coisa que você falar, você acaba entrando na política, não tem como dissociar isso. E teve personagens que realmente não quiseram falar, que a gente sentia que tinha uma história para contar, a gente pressionava o cara, não, olha aqui que bonito ali, sabe, dava uma cara disfarçada. Então a gente soube respeitar isso, mas foi uma coisa natural. Acho que o lance do bate-papo mesmo, de não ser uma coisa jogada, eu estou te entrevistando, não, na verdade a gente está conversando, né? Então essa pequena mudança faz toda a diferença para você atingir a pessoa ou não, né? A questão palestina ela é vista, estava comentando lá fora, como uma coisa de Marte. E os palestinos são sempre os marcianos, porque eles não entendem o Ocidente, eles não entendem democracia, eles são de uma religião sinistra e diferente, eles escrevem de trás para frente, na verdade você é destro, eu deveria começar a escrever aqui, não vejo por que comecei a escrever aqui, do lado contrário. Enfim, tudo e além do mais, os palestinos não entendem o sofrimento dos judeus, os palestinos não aceitam sair e permitir que os judeus vivam uma vida tranquila fora da Europa, na sua terra palestina. Os palestinos não têm avião, no entanto são eles os terroristas, não têm canhão, no entanto são eles os terroristas, não têm marinha, no entanto são eles os terroristas. Quando entra em conflito, deles morre 1000 para cada um israelense, no entanto eles são os assassinos e terroristas, etc. Enfim, como diria Luigi Pirandello, a questão palestina se parece muito com o teatro do absurdo. É a inversão total da realidade, é de ponta cabeça a situação. Quantos palestinos assassinaram vietnamitas? Quantos palestinos promoveram o apartheid? Quantos palestinos participaram do genocídio americano? Quantos palestinos participaram do genocídio de Ruanda ou venderam as armas para isso? Quantos palestinos promoveram a Primeira e a Segunda Guerra, que somadas mataram mais de 100 milhões de pessoas? Quantos? Quantos árabes, quantos muçulmanos? Ou seja, é preciso colocar a história de pé de novo. É preciso contar a história como ela é. E isso é simples de fazer. É muito simples de fazer. É tão simples quanto perguntar, por exemplo, eu digo isso porque isso foi notícia no site Terra, foi notícia em vários outros lugares. Em maio do ano passado, os habitantes de Gaza comemoraram a permissão da entrada do tomate em Gaza. Qual é o problema com o tomate? São perguntas desse tipo que talvez permitam começar a compreender o que é a questão palestina e o que é Israel. O que é Israel. Feito isso, vai se começar a entender, na verdade, o que é toda a humanidade. A questão palestina ela é vergonhosa aos olhos da humanidade porque há uma licença para matar palestinos. A morte de palestinos é discutida publicamente na ONU e um veto diz que é permitido matar. Ou seja, a questão palestina é vergonhosa. É um verdadeiro teatro do absurdo por causa dessas coisas. Dessas coisas absolutamente bizonhas. Ou seja, é preciso discutir a história da Palestina, é preciso discutir como foi construída a Declaração Balfour, é preciso discutir como foi construída a Resolução 181, que não criou o Estado de Israel, partilhou a Palestina e nada mais. É preciso, podemos colocar na história como somente em 49 Israel foi admitido como Estado, membro da ONU, e o que prometeu em troca, inclusive com o discurso na ONU, implementar a resolução 194, que é o retorno de todos os refugiados, e até hoje não retornaram. Tudo isso é passível de você discutir, mas eu prefiro que às vezes a gente discuta o lógico. Não precisa mergulhar na história. Quem quiser que mergulhe, acho bom. Mas basta colocar as coisas de pé. Se você quiser sentar nessa cadeira, não coloque ela assim. Coloque ela assim. É simples. A questão palestina é assim. Coloca a cadeira desse jeito, senta. Nós queremos única e exclusivamente ir e vir, ter direito a beber água, cavar poços, ter metalúrgica, que nós não podemos ter metalúrgica a não ser que faça janela, ter o curso de medicina, que é proibido, ter indústria de fármacos, que é proibido, porque senão não podemos fabricar agente laranja,
Nós queremos só isso. O palestino só quer ter o direito de lá pelas 11, 11h30 pegar uma van e ir embora, que é o que vocês vão fazer. Só isso. Feito isso, entendido isso, entendeu a questão palestina. No mais, obrigado pela gentileza que vocês estão aqui, me parece talvez para... Vocês já sabem que a cadeira é assim mesmo. Então, obrigado pela solidariedade de vocês. Ninguém está aqui sem ser solidário à questão palestina, eu suponho, aliás, tenho certeza. E vida longa para nós, e nós vamos ver a Palestina histórica e milenar, com toda certeza, com seus olivais preservados, e a Palestina para todos os palestinos e para todos os não palestinos que queiram viver lá, em paz. Obrigado pela gentileza. Só para, acho que, concluir, o que a gente fez foi tirar um instantâneo, assim, daquele território durante 2 meses, de algumas pessoas que estão absolutamente cansadas das lideranças delas e que procuram, mas elas também não conseguem largar o que está discutindo um pouco da história e da questão. Mas eu acho que essa questão da compreensão da questão passa por... Acho que é por isso que é legal a gente estar aqui nesse evento. Enfim, a gente teve discussões em relação à própria realidade local daqui, dessa questão da identidade brasileira e das etnias que tem em Foz do Iguaçu, que são bastante etnias, 70, e dessa questão de ser um lugar de fronteira que tem essa relação com o Cidade Leste, do Paraguai e Argentina, e que isso supostamente pode passar uma harmonia, mas na verdade não, é um lugar cheio de contradições, inclusive deve ter mini conflitos dentro dessa realidade. E eu acho que na verdade o que a gente mostrou é isso, assim, talvez aproximar uma compreensão que a gente possa ter em relação a essa questão. Ela pode ter elementos religiosos, ela pode ter vários elementos que se vende a imagem de ser uma questão incompreensível, mas ela não é incompreensível, ao contrário. Ela é uma questão absolutamente compreensível. Você pode discutir a história, discutir a questão da sociedade, discutir a realidade atual deles, e a questão pode ser discutida politicamente. Não tem Deus, não tem nada. É uma questão concreta, econômica, de interesses, etc. Então eu acho que a gente tentou trazer essa questão, a gente usou o futebol, a gente não amenizou o conflito, a gente talvez criou uma sutilidade para compreender ele, mas as oposições continuam aí, quer dizer. Então acho que foi isso, espero que a gente tenha colaborado para a compreensão melhor dessa questão. Mas agradecer as pessoas que estão aqui mesmo, o convite foi incrível. Obrigado a todos envolvidos. E dizer que tá incrível, eu não conhecia essa cidade, tá um negócio bem impactante, assim, tão importante pra gente, do lado do Sudeste, e conhecer essa cidade, então, e essa realidade também, trazer esse filme para essa realidade foi uma oportunidade incrível. Então, só agradecer a vocês. Lo mismo, o sea, estoy muy contento que se haya cumplido el objetivo de dialogar, que era un poco el cambio de paradigma que explicaste al inicio, así que felicitaciones a los organizadores. Realmente fue una charla, un bate-papo, bachipapo, me gusta, suena muy bien, suena muy simpática. Me gustó, o sea, realmente intercambiamos, gracias por haberse quedado, creo que tuvimos muy buenos conceptos de parte de todos. Y respondiendo un poco a la pregunta que hizo la compatriota, el documental y el libro y todo lo de Vacapipopó se puede descargar en la web, que es www.vacapipopó.org. Gracias y felicitaciones a todos de vuelta. Foz do Iguaçu. Trabalho, oportunidades e o maior projeto de habitação e desfavelamento do Paraná. Todo mundo luta para ter a tua casa, né? Que é a estrutura da família, ter uma casa, né? E aqui a gente vai poder ter. Uma nova cidade sendo reconstruída, repleta de melhorias e investimentos para o iguaçuense. Quando chovia era problema. Do ponto de vista aqui, muito bom mesmo. E o trabalho não para. Estão sendo entregues 400 casas no Conjunto Bula, 700 casas no Conjunto Lagoa Dourada e 690 do programa Casa Foz. Além de 160 habitações no Residencial Colombelli, 184 na Guarda Mirim, 136 no Conjunto Duque de Caxias e 100 no projeto Vila Solidária. Além disso, são mais de 1000 casas com projetos em andamento. Com tanta dedicação, 20 mil pessoas serão beneficiadas até o final de 2012. Foz 98 anos. Trabalho e desenvolvimento.